com o trabalho e a gente às vezes fica com medo, porque a vida passa, a gente vê que trabalha mais, o tempo chega, os anos passam e a gente fala, e o que não vamos fazer daqui a 20 anos? Não vamos ter o mesmo pique, vamos ter a mesma força para trabalhar, que vamos conseguir construir. E a grande preocupação, eu tenho certeza que tem vários pais de família, e a gente fala isso com muita contundência, principalmente porque a gente fala, se questiona, o que eu estou fazendo por mim, pela família, principalmente não vamos falar se coisas de imposto, investimento, tudo isso, claro, mas assim, te posicionando em relação à nossa realidade, que é uma preocupação que eu particularmente sempre tive. E se a intenção é realmente falar, assim, de alguns assuntos que não tem uma relação direta, é realmente a preocupação que todos nós temos. Eu acredito que aqui na sala as pessoas têm uma preocupação de o que vai acontecer comigo, com minha família, com o futuro, quando eu ficar um pouco mais de idade, o que eu consegui construir, o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, essa foi nossa grande questão, nossa grande pergunta, porque eu, particularmente, viajo muito, hoje estou tentando viajar menos, e eu sinto demais ficar longe das minhas filhas, da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, que realmente eles são amigos próximos. Então, a gente fala, bom, o que estou fazendo errado? Sim, porque isso é uma coisa que a gente um dia vai pensar, né? É uma coisa que eu penso já faz tempo, a gente continua pensando, vou continuar pensando para fazer melhor, porque quem não quer ficar melhor trabalhando menos, mais estável economicamente e feliz do lado da família. Então, eu queria fazer esse comentário para justificar um pouco esse bate-papo, principalmente em relação a situar a situação que nós temos e que é uma realidade do sistema nosso, né, que nós vivenciamos. Eu vejo que mesmo sendo organizado, sendo trabalhado, sendo tudo, não é suficiente. Né? Então, eu queria só assim, situar um pouco assim na plateia, falar um pouquinho da experiência pessoal nossa, né, e te situar também em relação a vamos falar assim, organizar um pouquinho as ideias do poder que a gente está batendo um papo em relação a esse assunto. Legal. Não, perfeito, velho. É perfeita a sua colocação, justamente por isso, porque assim, eu trabalho no mercado financeiro, mas 95% dos meus amigos não trabalham no mercado financeiro, eles têm outras profissões, são médicos, engenheiros, advogados, e eu vejo justamente isso. Eu tenho muitos amigos que já conseguiram chegar no ápice da carreira profissional, se desenvolveram, fizeram pós-graduação, mestrado, cursos de extensão, chegaram na onde eles imaginaram. Tem amigos que já são juízes, já são promotores, só que eles recebem ali entre 40 e 50 mil reais por mês, porém têm uma vida financeira fracassada, estão endividados, não têm patrimônio. Entendeu? Então, é plenamente justificável, porque nós somos adestrados, vamos dizer assim, ou treinados desde a infância para ter uma profissão, para essa profissão não ser só uma fonte de inspiração, uma coisa que a gente realmente gosta de fazer, mas para ganhar dinheiro com isso. Só que, e aí a gente é ensinado a ganhar dinheiro, mas em nenhum lugar nós somos ensinados a gerenciar o dinheiro. Então, a gente tem o sucesso profissional ou sucesso empresarial, mas não tem o sucesso financeiro, porque a gente não nos ensinaram a lidar com as finanças desde pequeno. Então, como vocês aí são veterinários, vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho aqui em Brasília, que é oftalmologista, né? Ele constituiu uma clínica muito grande aqui, ele tem 55 anos, depois de mais de 30 anos aí trabalhando, ele tem uma clínica que gera para ele uma renda muito boa. E ele me contratou agora uns 4, 5 meses atrás, e desesperado, né? E para você ter ideia, a clínica dele gera entre 50 e 100 mil reais por mês. Tá? E por que ele estava desesperado com essa clínica? Chegou ao ápice da carreira que ele queria profissional, mas estava angustiado, porque ele falou assim, olha, eu vivi uma vida muito boa até aqui. Eu tenho 55 anos, o que eu queria a partir de agora era diminuir a minha atividade profissional, só que eu não posso, porque eu não gerei um patrimônio, todo o dinheiro que eu recebo eu gasto, eu tenho um custo, meu custo de sobrevivência é aproximadamente 30 mil reais por mês, né? Aluguel de casa, carros zero, Mercedes para ele, BMW para a esposa, enfim, não constitui o patrimônio e a pessoa está com 55 anos no ápice da carreira profissional e angustiado porque financeiramente não atingiu seus objetivos. Então, já isso vai totalmente em linha
com o que você falou e eu digo o seguinte, é o que o Robert Kiyosaki fala no Pai Rico, Pai Pobre, o Warren Buffett, o T. Harv Eker, não dependa de uma única fonte de renda. Vá fazendo investimentos para que esses investimentos sejam uma segunda fonte de renda e você consiga diminuir a sua atividade profissional e aumentando os ganhos com a sua renda passiva, que são seus investimentos. Tá? Então, é isso que eu prego, é isso que eu acho que é importante e gerador de uma vida realmente confortável, saudável. Então, eu falo até para os meus amigos, ano passado, eu fiz 2 viagens. Uma fui para a Disney com minha filha, em fevereiro, há um ano atrás, e no final do ano eu fui para a Indonésia, fui mergulhar na Indonésia, fui para Dubai, e essas 2 viagens não vieram, o gasto não veio da minha força de trabalho, e veio do lucro dos meus investimentos. Tá? Então, perceba que quanto mais você investe, mais você gera renda e mais você consegue ter tempo com a família, desfrutar das coisas que você realmente quer conquistar, tanto agora quanto futuramente ao longo de toda a sua vida. Tá? Então, esses são alguns exemplos que eu dou, não para me gabar de alguma coisa, mas para falar da importância de ter os seus investimentos, porque quanto mais vocês trabalham e tira parte desse dinheiro e coloca para render para você em forma de investimentos, mais renda você terá, mais conforto, mais segurança, mais qualidade de vida, mais tempo com a família, mais diversão. Tá? Então, é isso. E aí, o que eu queria falar desses 5 passos, desses 5 pilares, para que vocês criem a mentalidade para constituir esse modus operandi das finanças, vamos dizer assim. Tá ótimo, Rafa. Depois eu te faço algumas perguntas, vou te deixar aí resumir. Eu gostaria de discutir algumas coisas assim, mas para se tornar uma coisa bem dinâmica também, fazer alguns comentários. Lógico. E se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós temos de ter um especialista. A gente já se conhece bastante, então eu me sinto muito feliz de Legal. A felicidade é toda minha. E eu pensei em falar disso para que as pessoas tenham uma coisa palpável para sair hoje à noite e pensar sobre isso e ter esses 5 passos para que elas possam trabalhar em cima disso e, a partir daí, constituir uma vida financeira mais equilibrada. Então, são coisas simples. A gente podia falar aqui em 2 horas, como foi no caso, como a gente se conheceu, mas a gente faz aqui em 15, 20 minutos só para ter um norte, ter, vamos dizer assim, um passo a passo do que fazer e até para ter uma vida mais organizada, uma vida mais segura, uma vida mais direcionada ao sucesso. Tá? Até porque você falou muito de futuro, tem uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker, para quem não conhece, eu conheço bem porque me formei em administração, é o chamado pai da administração. Ele fala o seguinte, que a melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. Então, essa frase ela tem várias interpretações, ela diz várias coisas. As pessoas deixam o futuro acontecer por ele mesmo. Tá? Então, eu te digo o seguinte, a melhor forma de você prever o futuro, saber o que vai acontecer no futuro, é você criar esse futuro. E uma forma muito importante, muito fácil de você criar o futuro, é isso que vocês estão fazendo hoje, se desenvolvendo profissionalmente, estão sentados, fazendo um curso, estão se especializando. Então, o que vocês estão fazendo, na verdade, se alinhando com o que o Peter Drucker falou, escrevendo o futuro de vocês. E paralelamente a isso, quando você faz investimentos, você também está prevendo o seu futuro, porque você, juntando as qualidades técnicas da sua profissão, mais as qualidades de uma pessoa que sabe lidar com as finanças, você está fazendo, vamos dizer assim, prevendo o futuro. Como assim, Rafael, prevendo o futuro? Prevendo que seu futuro será financeiramente equilibrado, profissionalmente satisfatório, vamos dizer assim, e financeiramente equilibrado. Então, por isso que eu acho muito importante esse tipo de coisa, esse tipo de bate-papo mesmo, de troca de ideias, para a gente poder crescer e se desenvolver. Tá? Então, Jairo, o primeiro, assim, fazendo um resumo bem breve mesmo, para que as pessoas possam levar isso consigo hoje à noite e constituir, você vai ver pelos 5 passos, não só uma carreira profissional, uma vida financeiramente equilibrada, mas tem tudo a ver com a vida profissional que vocês estão construindo agora também. Tá? E qual que é, para mim, na minha opinião, o primeiro pilar para você conquistar uma vida financeira equilibrada? E vocês vão perceber logo de cara que não é só uma vida financeira, mas uma vida profissional. É você ter claramente definido quais são os seus objetivos.
quais são os seus objetivos profissionais, em que nível profissional você quer chegar em 3, 5, 10 anos e qual nível financeiro você vai querer estar em 3, 5, 10 anos, por exemplo. Tá? Tem inúmeras pesquisas que falam que as pessoas que têm isso claramente definido, escritos, e com um número determinado, escritos num papel, elas têm uma probabilidade de conquistar esse número muito maior do que as pessoas que não deixam as coisas acontecerem por elas mesmas, né? Que não tem isso escrito e bem determinado. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu estimulo ele a fazer, bom, daqui 5 anos eu quero ter R$ 1 milhão investidos e esse R$ 1 milhão está me gerando uma renda extra de entre 10 e 20 mil reais por mês, extra, fora a minha vida profissional. Tá? Então, eu vejo as pessoas que pegam esse negócio com muito afinco, escrevem e reescrevem seus objetivos, e eu vejo claramente isso acontecer, que aqueles que não dão muita importância para isso demoram ou ficam patinando muito mais tempo. Por exemplo, você fala, eu quero ser um veterinário nível tal. As pessoas que escrevem isso estão dia a dia monitorando isso que está escrito e reafirmando isso, elas têm uma probabilidade de 97% de alcançar a mais do que as pessoas que não têm esse hábito. Tá? Então, primeira coisa é você ter claramente definido os seus objetivos profissionais e financeiros. Quanto que você estará recebendo de dinheiro daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Então, imagine, poxa, será que uma renda de 3 mil reais por mês também está suficiente? Escreva. Se é 30 mil, escreva. Tenha isso escrito. O fato de estar escrito é muito importante. Tá? O segundo pilar, né, que eu defino é uma parte um pouco mais técnica, uma parte até um pouco mais chata, que você que já fez esse processo comigo, eu não sei se o Irineu também está por aí, ele me falou que estaria com você aí, sabe que é um processo que é uma parte um pouquinho mais chata, que é de fazer orçamentos. Tá? Você fazer orçamento, você saber detalhadamente cada centavo que você ganha e para onde vai cada centavo, né? Onde que é gasto cada centavo que você recebe. Isso vai dar um norte porque a gente vai querer construir uma carteira de investimentos. Então, quando você sabe exatamente quanto você gasta e onde você está gastando, você aumenta a sua probabilidade de enxergar coisas que estão erradas no seu orçamento e que te fazem... E esse mapa, vamos dizer assim, vai fazer você conseguir fazer economia e, com essas economias, fazer os investimentos necessários. Tá? Tem muita gente que fala assim, eu não consigo investir porque meu dinheiro não sobra. Então, esse orçamento é uma forma da gente fazer o dinheiro sobrar para poder fazer os investimentos. Tá? E quando você faz um orçamento bem elaborado, eu digo que a gente consegue manter a qualidade de vida reduzindo o custo. Né? Você reduz os seus custos e mantém a qualidade de vida. Em determinado momento, é até preferível você reduzir a sua qualidade de vida atual para fazer economias, para você fazer uma carteira de investimentos e daqui a pouco a tua renda vai estar muito maior. Tá? E eu indico não só fazer o orçamento do que você já tem, mas fazer um orçamento do que você quer ter. Tá? Então, quando a gente fala lá no passo número 1, que é você definir os seus objetivos, tanto profissionais quanto financeiros, por exemplo, eu quero ter uma casa, uma casa no modelo A, B ou C daqui a 5 anos. Eu quero viajar, quero fazer um curso, quero fazer uma extensão numa universidade americana. Então, é fazer um orçamento não só do presente, mas um orçamento das coisas que você quer gastar futuramente. Tá? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma X6, eu quero ter um Porsche, eu quero ter uma picape 4x4. Né? O veterinário gosta muito, né, de carros assim, porque para se locomover e tal. Então, quanto que custa aquele sonho mesmo, uma coisa que você não pode ter hoje, mas você quer alcançar um dia? Então, tem muita gente que fala assim, eu quero ter uma BMW X6 daqui a 5 anos. E as pessoas sonham com isso, mas não se preocuparam em ter o preço não sabe nem quanto é que custa. Eu quero fazer um cruzeiro no mar Mediterrâneo com minha esposa, com minha namorada e tal. As pessoas nem sabem quanto custa isso. Tá? Então, fazer um orçamento das coisas que você quer realizar. Eu quero fazer um curso em Harvard. Então, custa $100 mil por ano. Então, faça um orçamento das coisas que você quer realizar. Por quê? Porque o teu cérebro, entendendo
quanto que você precisa para você realizar os seus sonhos, ele vai se colocar no caminho de você realizar essas coisas e vai ficar mais fácil você falar para você, bom, eu vou deixar de estar na segunda-feira à noite vendo novela ou me divertindo com os amigos para fazer um curso de especialização que vai me gerar uma renda maior no futuro. Tá? Então, quando você faz o seu orçamento, você se predispõe mais a se treinar para alcançar aquele objetivo. Tá? O passo número 3 seria os investimentos propriamente ditos. Né? Porque você definiu seus sonhos, definiu suas metas, fez o orçamento de quanto que você tem, fez um orçamento de quanto você vai precisar, e aí, no passo número 3, no pilar número 3, a gente começa a montar uma carteira de investimentos. E aí depois o Jairo pode dar testemunho para vocês de títulos públicos, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, investimentos no exterior, que a gente vai falar ainda, para você constituir uma carteira de investimentos passo a passo, né, começando com 100, 200, 500 reais e aumentando ela gradativamente até ela se formar e se constituir num patrimônio que vai te gerar uma renda mensal relevante. Tá? Isso vai te dar tranquilidade para os meses que você... eu vejo muito meus clientes que são autônomos, o Jairo mesmo, que é veterinário, meu cliente que é médico, psicólogo, né? Chega dezembro e janeiro, a renda cai bastante, porque os clientes viajam, diminui muito o atendimento, e aí você vai sobreviver da renda da sua carteira de investimentos. Tá? Então, essa parte de investimentos é que eu gostaria de passar 10 horas falando sobre ela, mas saibam que o pilar número 3 é fazer investimentos, é plantar uma árvore. Né? Então, o Warren Buffett ele tem uma frase muito legal que é o seguinte: se tem alguém sentado à sombra de uma árvore hoje, saiba que essa árvore precisou ser plantada um dia. Né? Então, as pessoas querem sombra e água fresca, né? E colher frutos, mas não querem plantar uma árvore, que é a sua carteira de investimentos. Então, o curso que a gente fez também, o Doug Nelson, ele fala o seguinte, que existem 2 melhores momentos para você plantar essa árvore. Primeiro momento seria há 10 anos atrás, que hoje você já estaria colhendo os frutos. Dado que você não plantou essa árvore 10 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje, né? Começar a plantar essa árvore hoje, porque daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, você vai se arrepender de não ter começado agora. Bom, aí o pilar número 4, eu queria chegar nele porque é uma coisa muito legal, tem tudo a ver com vocês, do que vocês estão fazendo aí. Tá? O pilar número 4, para você se desenvolver financeiramente, é você estar continuamente aprendendo. Fazer curso de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, aprender a lidar, a se especializar na sua área profissional, aprender a lidar com finanças, aprender a lidar com investimentos, aprender a lidar com pessoas, porque vocês trabalham com pessoas, e essas pessoas são os clientes de vocês. Então, quanto mais vocês se capacitam em lidar com as pessoas, mais vocês têm a simpatia dos clientes de vocês e mais vocês ganham dinheiro. Então, esse 4º pilar é um desenvolvimento contínuo, tanto na área profissional, quanto na área de pessoas, quanto na área de dinheiro e investimento. Tá? Então, tem uma coisa muito comigo que é o seguinte, que eu aprendi também num desses cursos que eu já fiz, eu não lembro qual deles especificamente, que fala o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. Tá? Então, nunca se imagine no momento que você falasse, bom, eu fiz todos os cursos necessários para mim. Eu acho que a gente nunca aprendeu o suficiente. Então, eu tenho essa frase comigo: se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Então, no meu planejamento, meu pessoal, todo ano eu coloco um dinheiro para fazer novos treinamentos, até de finanças mesmo, até para repetir um curso. Já fiz dezenas de cursos sobre finanças, mas eu estou sempre ali vendo quais são as novidades, tentando tirar uma sacada ou outra de um curso novo. Agora mesmo, em abril, eu vou para o curso lá do Tony Robbins em Londres. Não sei se vocês conhecem o Tony Robbins, mas é um cara que lida muito com PNL, é um dos maiores coaches do mundo, né? Então, vou me deslocar até Londres para fazer um curso de 4 dias com ele. Então, é algum dos cursos que eu me coloquei para se fazer esse ano. Então, esse pilar número 4 é esse: desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento. Aí isso vai te dar uma alavancagem financeira muito grande. O Tony Robbins ele fala muito isso também. Olha, se especialize.
aumente o seu conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais a sua hora de trabalho tem valor. Tá? Então, quanto mais curso você faz, você vai ganhando alguns centavos, alguns reais na sua hora trabalhada. Né? E o que o Tony Robbins fala é assim, continuando. Né? Então, se especialize, porque a sua hora vai valer cada vez mais. E com esse dinheiro a mais, faça investimentos. Até o Tony Robbins, que não é um cara... Ele tem uma parte de treinamento que fala muito de dinheiro, né? Mas ele fala muito isso. Se desenvolva pessoalmente para você ganhar, para a sua hora de trabalho ser um pouco mais valiosa, e com esse dinheiro a mais, faça investimentos para que você um dia tenha a sua liberdade financeira e possa parar de trabalhar. Tá? Então, esse é um resumo do pilar número 4. E o pilar número 5 é o mais fácil de todos, que é keep going. Chegou no pilar 4, passou por todos esses, volte para o primeiro. Por quê? Quando você define suas metas, você faz seu orçamento, economiza um pouquinho, investe um pouquinho, faz novos treinamentos, você se torna outra pessoa. Quando você for revisitar os seus sonhos, metas, objetivos, já vão ser outros, vão ser mais elevados, né? O seu orçamento futuro vai ser mais elevado. Se você queria ter sei lá, se você queria ter um Polo, agora você vai querer ter um Jetta, daqui a pouco você vai querer ter uma BMW. Se você tem uma chácara, daqui a pouco você vai querer ter uma fazenda. Se você viaja uma vez por ano, você vai querer viajar 2 vezes por ano e para lugares cada vez melhores e mais caros. Então, quando você termina esses 4 passos, volte lá no primeiro e defina as suas metas, seus objetivos, redefina o seu orçamento futuro, redefina os seus treinamentos, né? Passe a fazer treinamentos mais caros, porque é uma coisa que eu aprendi. Quanto mais caro os treinamentos que você paga, mais contato com pessoas qualificadas a gente tem. Né? Então, vou fazer um curso que custa R$500. Aí você vai lá e encontra um nível de pessoas. Quando você vou fazer um curso de R$5.000, cara, você vai encontrar outro nível de pessoas lá. Então, e dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? Então, a gente vai aumentando o orçamento tanto das coisas que a gente vai gastar com prazer, quanto de educação, quanto para segurança financeira. Enfim, a gente vai crescendo e revisitando essas metas e objetivos e constituindo, né, nesse ciclo, o nosso patrimônio vai aumentando e a nossa renda passiva vai aumentando também. Jairo, eu queria, assim, eu gosto de passar por essas etapas, por esses pilares, porque eu considero ser assim uma fonte assim de onde você começar para se desenvolver financeiramente, ter uma vida financeira realmente equilibrada. Você sabe que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu sei que o foco aí do treinamento é outro e eu fico à disposição. Se as pessoas quiserem me conhecer lá na página do Facebook, Rafael Cisne, consultor financeiro, vou lá, tem um monte de vídeos lá que você pode seguir, dar uma olhada para ver se encaixa aí no seu modelo mental financeiro. E eu fico à disposição de responder perguntas, de fazer aí da forma como você achar melhor. Obrigado, Rafael. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Mesmo em espanhol, eu vou tentar fazer a tradução, né? Uma das coisas que a gente fala, nossa, mas o Rafael, primeiro contato aqui, vamos assistir no Xaque Mate uma palestra de 15 minutos dos pilares, e ele está falando de investimento, mas imagina situações diferentes, onde, por exemplo, a gente tem estudado, por exemplo, nos livros e com o treinamento com vocês, que às vezes a gente fala, não, mas essa questão de investimento, isso é muito zero, a gente não tem todos os zeros, a gente acha que isso é para outras pessoas, a cultura nossa não é uma cultura que a gente pensa em outras maneiras, né? Eu também cito algumas coisas que, por exemplo, você citava do Robert Kiyosaki em relação à diferença entre ter a profissão e ter atividade de negócio, que são 2 coisas totalmente diferentes. A gente fala, mas como que a gente vai fazer investimentos e às vezes as contas empatam, né? Ou tem situações reais, né? Por exemplo, eu mesmo tive situações difíceis economicamente, não tenho medo de falar e vergonha de falar isso, porque quem não teve ou quem não tem, é uma situação real. Eu tive situações onde passei muitas dificuldades.
e não oculto isso dos meus amigos, porque é uma realidade e nós conseguimos superar muitas coisas a partir de esforço e depois educação, né? E a gente vê realmente o resultado. Mas a gente fala, bom, às vezes estamos falando de investimento e de bolsa e de, por exemplo, investimentos em bolsa de valores e outro de investimento, mas a gente fala, bom, e nas situações onde nós temos as outras categorizações, por exemplo, quando sobra dinheiro depois do orçamento, a gente faz alguma coisa inteligente com o dinheiro. Quando não sobra, mas as contas empatam. E quando não sobra e a gente fica apertado no fim do mês, que é uma situação bastante real. Nós não podemos pensar, então, bom, o que a gente vai fazer? Pensar em investimentos e eu não consigo nem pagar todas as contas que eu tenho. Então, eu gostaria, talvez, de pedir para fazer alguns comentários simples de, talvez, o que eu posso fazer quando as contas não fecham, o que eu posso fazer quando as contas empatam, antes de chegar num status onde eu poderia, talvez, começar a ter a capacidade de fazer sobrar um dinheiro para, talvez, pensar em outro tipo de investimento, né? E outra coisa que foi muito interessante, a gente pensa em investimento. Hoje em dia, nós temos uma educação financeira das minhas filhas e do Lucas. O Lucas, com 1 ano e 9 meses, ele já tem seu potinho da Peppa e ele jogou uma moeda de R$1 a cada semana. Então, quer dizer, não é uma questão que às vezes a gente pode ver onde a gente fala, nossa, será que o pessoal está ficando meio materialista? A gente fala, nossa, mas um curso do Xaquemate está começando a falar de coisas material, será que está perdendo aquela essência? E eu, mais uma vez, Rafael, gostaria de comentar isso em relação a que toda essa preocupação é uma preocupação, e até o convite, e tudo esse bate-papo que nós tivemos o atrevimento, no bom sentido da palavra, de colocar pela primeira vez num evento de veterinário uma coisa tão importante, no meu ponto de vista, eu ando em consideração que o intuito principal é ser mais perto da família, ter uma vida um pouco mais tranquila quando a gente começar a ter dores nas articulações, não conseguir flexionar cavalo como a gente faz hoje em dia, pelo menos saber que a gente tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Então, a essência é essa, não uma questão de materialismo nem nada disso, né? A gente pode criar uma expectativa de que a situação é um pouco mais material, está aqui pensando em dinheiro, mas não é a essência, na verdade. Tem outro ponto de vista que seria exatamente esse, seria, bom, e quando as contas não fecham? Eu já tive situações onde não fechavam, e eu já tive situações onde empatavam, né? Isso é uma realidade de muitos de nós, né? Isso daí não tem... E eu estou convencido que é uma questão de educação, porque eu, particularmente, tive uma péssima educação familiar. Não tive educação de minha mãe falou, faça isso, não faça aquilo, isso é errado, isso é certo. Inclusive, o exemplo que eu tive não foi um exemplo bom, né? Então, a gente tem que começar realmente a procurar outras coisas para ver que realmente o que se funciona, né? E realmente não é um mistério, não é uma bola de cristal, é conhecimento, né? Como você bem falou, nós vivenciamos isso com muita clareza hoje em dia, né? Exatamente. Mas vamos nos pensar, vamos nos posicionar, por exemplo, nessa questão de que sobra dinheiro, nós fazemos tudo isso, né? Uma coisa é, será que eu consigo fazer um investimento com R$100? Será que é uma coisa mais psicológica que, por exemplo, a educação financeira com as minhas filhas, ela começou e elas têm um potinho da mesada e elas conseguem fazer divisão do que elas têm que gastar com brinquedo, bala, cinema e outro dinheiro elas vão guardar. Então, temos uma preocupação é que nossos filhos, eles tenham uma educação que nós não tivemos para que a vida deles seja menos dura do que às vezes foi a nossa. Sim? Então, essa questão é uma questão importante que eu gostaria citar, fazendo um parênteses em toda essa conversa para que realmente se entenda a essência do nosso bate-papo. E, por outro lado, o que fazer quando a gente realmente as contas não batem ou às vezes as contas não fecham, né? Antes de pensar em grandes investimentos. Eu gostaria de pedir umas comentários realmente um pouco mais direcionando também essa parte, não só já tendo um dinheiro para investir. Legal, Jair, muito legal, assim, porque você falou assim, aborda tanta coisa, né, que assim muito importante sobre esse tema. E que você falou assim de fracasso financeiro,
eu falo também do meu exemplo, porque como eu falei, comecei a trabalhar com 16 anos como office boy, né? Dei sorte de cair num fundo de pensão que na época era um dos maiores fundos de pensão, eles têm quase 30 anos já. Eu comecei com 16, né? Eu tenho 45 agora. E o que acontecia naquela época, né? Qual que era a minha ambição de fazer investimentos? Porque eu estava saindo de um sufoco financeiro muito grande por causa da separação dos meus pais. Então, a gente tinha perdido tudo que a gente tinha ali. E aí, naquela época, imagina, com 16 anos de idade, os seus colegas estavam assim, meu pai vai me dar um carro tal, a gente vai viajar para os Estados Unidos, a gente vai ter, eu vou fazer um intercâmbio. Cara, eu passei batido naquilo tudo ali. Eu falei, caramba, eu não tenho nada, não tem como meus pais me darem nada e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, bom, vou fazer meus investimentos. E você começa a trabalhar com 16 anos de idade, você não tem qualificação nenhuma. Estava fazendo um segundo grau na época. Então, eu realmente, eu lembro que com 19 anos de idade eu comprei um carro, meu primeiro carro eu comprei com 19 anos de idade. Na época era um Passat 80 e poucos, mas eu comprei já com o dinheiro dos meus investimentos. Aí depois, tudo que eu desejei fazer, por isso que eu falo que esse negócio do desejo é muito importante. Eu consegui fazer depois, e com os meus investimentos, né, começando uma carteira. E lembrando, um office boy ganha ali, quando ganha, no muito, 2 salários mínimos, né, para desmistificar esse negócio que você tem que começar com muito. Tá? Então, depois eu fui estudar em Londres, em inglês, enfim, consegui recuperar esse negócio com os investimentos. E eu falo o seguinte, hoje eu já invisto bem, né? Mas vamos dizer que a pessoa não quer investir para se tornar um milionário, mas que ela quer ter pelo menos segurança, qualidade, conforto na aposentadoria. Então, se uma pessoa começa com 20 anos de idade, tá? Depositando, fazendo investimentos, mas não caderneta de poupança, fazendo os investimentos desses que você já conhece, fundos imobiliários, tesouro direto, tá? Começa com 20 anos de idade, com R$170 por mês. Cara, R$170 por mês, você deixa de comer uma pizza e de ir num restaurante, tá? Uma vez, 2 vezes por mês, que seja, para fazer esse investimento inicial. Com esse investimento sistematicamente, todos os meses, tá? Quando você estiver lá nos seus 60 e poucos anos, for aposentar, você vai ter R$1 milhão, tá? E vai ter uma renda extra entre 10 e 20 mil reais por mês, da vinda desses investimentos. Tá? Então, não grandes investimentos. Nós estamos falando aqui de que você precisa ser um mega profissional, uma mega renda para você se tornar investidor. Não. Você precisa fazer esses 5 pilares, porque vai te manter no caminho de você. O que mais importante do que o valor é a sua persistência. Então, eu fico muito brigando com as pessoas no início, porque ninguém vai ver resultado rápido. Tá? Esse é um processo que a sua determinação, o seu mês a mês ali, a sua vontade todos os meses de fazer um pouquinho é que vai fazer a diferença. Então, estamos falando aqui do investimento de R$170 por mês para você aposentar com R$1 milhão na conta. Tá? Então, ao longo da nossa vida, a gente consegue ir aumentando isso com certeza. Então, o começo ele é duro. E aí você fala assim, poxa, mas as pessoas chegam no final do mês, não dá conta de pagar as contas, né? Por que isso acontece? Porque a gente vai caindo nas armadilhas do mercado. E, assim, é uma coisa até lógica. Se você chega no final do mês e você não está conseguindo fechar as contas, isso significa que, é o óbvio, né? Mas tem que ser relembrado, você está gastando mais dinheiro do que a sua capacidade de gerar renda te permite. Ou seja, você tem um nível de renda e você está vivendo com um nível de renda acima do seu. Então, eu falo assim, até meio que puxando a orelha, coloque-se no seu lugar. Ou seja, se você tiver que cortar gasto para você enquadrar o seu nível de renda, tem que fazer. Mas aí eu vou ter que cortar aquela saída para a pizzaria com os meus filhos, com os meus amigos. Cara, você não consegue ter isso. Infelizmente, nesse momento você não consegue. Você tem que se adequar, porque quem não está vivendo com a renda que tem, está ficando no vermelho, isso gera uma bola de neve, cara, e pagar juros para o banco é uma coisa desagradável, que vai tomar anos da sua vida. Tá? Assim, vamos supor que você esteja endividado e você trabalha, você tem uma renda por hora, né? Você recebe por hora.
Então, imagine, essa hora trabalhada, você tem que comprar a sua comida, pagar a sua casa, sair com sua família e tal. Então, imagine você ter que trabalhar, além de cumprir todas essas obrigações, ainda pagar juros para o banco, né? Então, quanto mais você se endivida, mais juros para o banco você paga. E aí você tem que ficar correndo atrás do rabo, ou seja, trabalhando para pagar o banqueiro e não para realizar suas coisas. Então, você tem que se enquadrar. O Warren Buffett, né, eu gosto de falar dele porque ele é o terceiro homem mais rico do mundo, 60 bilhões de dólares de patrimônio, e ele tem uma frase que resume tudo isso. Ele fala: não invista o que sobra da sua renda, mas viva com o que sobra dos seus investimentos. Ou seja, o que é prioridade para ele? E por que ele é bilionário? Recebeu salário, primeira coisa, investe. Segunda coisa, gasta, sobreviva com o que sobra dos seus investimentos. Se você começa a fazer isso sistematicamente, em 3 ou 4 meses você já enquadrou a sua nova forma de pensar, a sua nova forma de agir, a sua nova forma de gastar, e em pouco tempo, entre 6 meses e 1 ano, você já tem uma carteira de investimentos rendendo juros para você. Então, o começo é doloroso, sim, e por isso que apenas 1% das pessoas são financeiramente equilibradas na aposentadoria. E é por isso que 3% da população tem a renda de 97% da população, porque os ricos, isso é uma característica mental que diferencia as pessoas ricas das pessoas pobres. A pessoa rica, ela tem a capacidade de cortar a qualidade de vida hoje para fazer investimentos e poder gastar muito mais depois, e a pessoa pobre não, ela fala assim: não, a vida é agora, eu quero gastar agora, eu quero viajar agora, eu quero ter o carro agora, aí eu vou lá, financio, pago juros, pago carro zero, que desvaloriza, você perde 40% do valor do carro, ou seja, a sua hora trabalhada, 40% você rasga, porque você quis comprar um carro novo e financiado, entendeu? Então, é a questão de mentalidade. O rico está disposto a abrir mão de prazeres agora para poder ter muito mais prazer no futuro. E é claramente balanceado isso. 97% das pessoas não querem fazer isso e 3% fazem, e os 3% têm a renda dos outros 97%. Tá? Então, essa questão também que você falou, assim, mas a gente está sendo muito materialista e tal. Eu falei: não é ser materialista, porque se você pensar no que você quer, não, tudo que eu quero é ter uma vida tranquila, passar mais tempo com os meus filhos. E isso é um desejo seu, pelo que eu já te conheço, e é um desejo meu também, de passar tardes com minha filha. Minha filha: papai, que dia que a gente vai passar outra tarde juntos? Né? Então, que é pegá-la na escola meio-dia e ficar à tarde com ela. Então, para ter uma vida simples assim, eu preciso ter mais dinheiro investido, porque eu vou precisar de trabalhar menos. Então, quanto mais dinheiro investido eu tenho, menos eu preciso trabalhar, porque os meus investimentos estão pagando a minha renda. Tá? Então, a gente tem que desmistificar isso. O dinheiro tem um valor sentimental, sim. Porque quando você fala lá, quando eu falo para você: olha, escreva todos os seus objetivos, as suas metas, o que você quer alcançar durante a vida. A maioria das coisas são: eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter tempo livre para minha família, eu quero viajar com minha família. Ou seja, intuitivamente a gente pensa que isso não são coisas materiais. Tá? E a gente fala assim: não preciso ter dinheiro para ter tempo com minha filha. Preciso. Quanto mais tempo eu quero ter com os meus filhos, mais dinheiro eu tenho que ter aplicado para poder suplantar o trabalho que eu não vou ter que fazer. Entendeu? Então a gente tem que desmistificar isso e falar assim: dinheiro é bom sim. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu faço as coisas que eu amo. Tá? Então, não é ser materialista, é ser emotivo. Porque quando você coloca assim, eu até tenho uma frase, quando eu estou falando com mais intimidade com as pessoas, eu falo assim: olha, dinheiro é igual a amor. Como assim, Rafael? O dinheiro é uma coisa totalmente materialista. E claro, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso fazer as coisas que eu amo. Né? Então, eu gosto de fazer esse link, porque a gente vai desmistificando essas coisas do dinheiro e a gente vai criando prazer em juntar dinheiro, porque a gente é treinado a não juntar dinheiro. Tá? Então, dinheiro é igual a amor, entenda dessa forma. E dinheiro também é igual a poder, porque eu posso me dar poder de escolha. Eu posso escolher entre estar com minha filha, entre estar com as pessoas que eu gosto, ou ter que estar trabalhando quinta, sexta, sábado, domingo, fazendo curso à noite. Né? Então, quanto mais dinheiro você tem,
mais poder de escolha você tem em relação às coisas da sua vida também. Perfeito, muito obrigado. Acho que essas colocações, umas colocações que eu queria fazer também até para situar nossa discussão e a conversa e o bate-papo, porque, como eu falei, eu acho que quando a gente gosta da profissão e gosta das pessoas, a gente quer compartilhar as coisas boas. Então, a única intenção de todo esse bate-papo, o convite que nós te fizemos, é principalmente compartilhar. Eu tenho certeza que alguma pulguinha atrás da orelha ela fica, e eu tenho conhecimento hoje absoluto de que muitas vezes a gente erra não por não querer acertar, e sim por não ter conhecimento, né? Então, indiscutivelmente o que você falou, não é um mito, não é um bicho de sete cabeças, é conhecimento, mesma coisa na nossa profissão. Às vezes a gente erra por falta de conhecimento, não é porque eu quero errar. Então, eu te agradeço demais, gostaria muito, além de te agradecer, ver se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, ficar totalmente à vontade. Eu tenho certeza que muita gente guardou uma informação útil. Eu sei que nós temos uma plateia bem variada, tem pessoas mais novas, tem pessoas que são pais de família, mães de família, que têm algumas preocupações. Eu sei que é uma plateia bem variável, né? Imagino que não seja a gente está acostumado a se juntar aqui na nossa turma para falar de cavalo. Então, é a primeira vez que eu faço me arrisco diretamente, assim como numa situação como esta, mas o intuito é compartilhar as coisas boas, na verdade. Lógico, claro. E eu fico muito honrado e feliz com o seu convite. Inclusive, aí você pode ter o feedback do pessoal, se o pessoal acha positivo. Se a gente se programa, na próxima eu vou ao vivo aí no dia e faço encontro com o pessoal ao vivo. Vai ser um prazer para mim. A gente pode combinar isso com certeza. Muito obrigado. E aí, se você quiser depois, eu posso te mandar aqui um vídeo meu do YouTube. Eu te mando no grupo e você compartilha com o pessoal, porque aí o pessoal vai ter o meu endereço lá, uma referência. Se quiser ver mais vídeos sobre educação financeira, se quiser aprender um pouco mais, se quiser entrar em contato, tirar dúvidas, aí fica o canal aberto e a gente pode se falar mais posteriormente. Perfeito, Rafael. Muito obrigado. Eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Uma oportunidade bem legal, se você fazer uma pergunta. Eu não estou totalmente aberto, então... Beleza, o pessoal ficou meio tímido, mas a gente destimiza agora daqui a pouco, não tem problema. Legal, bacana. E aí, inclusive, o vídeo aqui, eu não consegui gravar do começo aqui, não lembrei, mas eu vou salvar o vídeo aqui, eu posso te mandar depois o link e você manda para o pessoal o link dessa palestra aqui também, se alguém quiser rever depois. Tá bom. Rafael, muito obrigado, eu agradeço muito aí seu tempo de descanso para bater um papo com a gente e muito válidas essas informações, deu para falar um pouquinho do assunto. Com certeza, tenho certeza que algumas pessoas ficaram recebendo a informação de uma forma positiva. Eu tenho certeza disso, eu agradeço muito então. E aí a gente vai se falando então. Tá jóia, gente. Boa noite para vocês, sucesso aí e felicidade para todos vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Nós temos contato então. Beleza? Muito obrigado.